Para garantir segurança na reprodução de suínos, é importante ficar atento a todos os detalhes, evitando falhas e problemas futuros. Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos ver o passo a passo desse manejo. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de todos os manejos onde nós não podemos falhar para ter bons resultados reprodutivos. Então o título da aula é Trabalhando a Reprodução onde não podemos falhar. Nós vamos fazer uma revisão, então, dos principais manejos, das principais decisões referentes aos manejos que podem ter impacto no resultado, no desempenho reprodutivo das nossas unidades. Nós vamos discutir rapidamente cada um dos pontos que impactam diretamente em tudo que está relacionado à reprodução e no que nós devemos pensar nos momentos de tomada de decisão para a solução de problemas reprodutivos. Sobre a inseminação artificial, então, de uma forma resumida, nós precisamos trabalhar com diagnóstico de cio. O diagnóstico de cio é o nosso ponto de partida para definições de protocolo de inseminação. O diagnóstico de cio ele deve ser realizado com macho adulto, com mais de 11 meses de idade, então trabalhando de forma que exista contato com todas as fêmeas para estimulação. Nós precisamos trabalhar com rodízio de machos para a variação do estímulo e uma equipe muito treinada para a realização do manejo de diagnóstico de cio. Preciso me preocupar com qualidade de dose inseminante, que ela tenha o número adequado de células de acordo com a técnica que eu estiver utilizando, que os espermatozoides sejam vivos e férteis e que tenham uma baixa contaminação bacteriana. Além disso, preciso me preocupar com a qualidade das matrizes que integram o grupo de cobertura. Então, as fêmeas de risco precisam ser trabalhadas, precisa ser medido quanto de fêmeas de risco eu tenho em cada grupo de cobertura. Fêmeas de retorno ao cio, fêmeas com descargas vulvares. Tomar decisões a respeito de descarte, de saltar cio. Então, de tratamento dessas matrizes. Então, esse é um ponto importante também para o sucesso do programa de inseminação artificial. E a escolha do protocolo e da técnica de inseminação. Eu posso utilizar um protocolo com 1 ou 2 doses diárias e posso utilizar um protocolo, então, com uma técnica tradicional ou a técnica pós-cervical. Dentro desses quesitos, nós vamos definir, então, os principais pontos que impactam no sucesso do desempenho da inseminação artificial no meu sistema de produção. Síndrome do segundo parto, então mais um problema de desempenho reprodutivo que nós podemos encontrar dentro das nossas granjas. Eu preciso focar então e entender que não há explicações fisiológicas para ocorrer nem baixo número de nascidos em leitoas e nem síndrome do segundo parto em fêmeas primíparas. A síndrome do segundo parto, ela acontece por causa do manejo inadequado da fêmea na sua primeira lactação. Então, dentro das maternidades, nós precisamos dar foco no estímulo de consumo de ração para que o desempenho reprodutivo subsequente da primípara seja preservado. Então, nós temos exemplos práticos aqui de que é possível você iniciar uma curva ascendente de número de nascidos de acordo com o passar dos partos, sem acontecer nenhuma redução no número de nascidos. Basicamente, o resultado no segundo parto está baseado no manejo que eu dei a essa fêmea, nas condições que eu dei a essa fêmea durante a sua lactação. A sanidade das matrizes é outro ponto fundamental para desempenho reprodutivo. Nós não temos uma grande quantidade de patologias que acometem as matrizes em gestação. Então, nós precisamos trabalhar apenas alguns fatores para que eu consiga contornar toda essa parte de sanidade das matrizes.
Relacionado a isso, nós temos protocolos de vacinação que vão ser realizados nas fêmeas gestantes ou nas fêmeas em lactação, alguns direcionados à sua própria saúde, especialmente reprodutiva, e outros relacionados à produção, geração de imunidade para transferência de anticorpos para os seus filhos através do colostro. Então, nós temos principalmente aqui as vacinas relacionadas à reprodução, que são aplicadas pré-cobertura. Então, nós devemos definir junto com a assistência técnica das nossas granjas, junto com a casuística que acontece em cada sistema de produção, quais vacinas nós vamos utilizar. E também na parte de vacinas de fêmeas gestantes, visando a proteção, a imunidade passiva dos seus filhos, definir quais são realmente necessárias dentro do meu sistema de produção. Nas patologias, então, nos problemas sanitários que acometem as fêmeas nas nossas granjas, a gente tem principalmente problemas de aparelho locomotor, que podem estar vinculados à nutrição, mas também podem, e na maioria das vezes estão vinculados às condições em que nós criamos as fêmeas nos nossos sistemas de produção. Então, pisos muito abrasivos, nós precisamos colocar na nossa rotina de manutenção de granjas também o piso das instalações. Nós fazemos muito bem toda a parte elétrica, a parte hidráulica, ferragens, mas a maioria das granjas não faz a manutenção adequada e periódica dos pisos das instalações. Esse é um ponto fundamental para a longevidade das fêmeas dentro do meu sistema de produção. O outro ponto bem importante para fêmeas em gestação são as infecções urinárias. Então, dentro dos sistemas de produção, especialmente qualidade de água, aparelho locomotor gerando uma dificuldade dessa fêmea em se levantar para ingerir água, especialmente esses dois fatores são importantes. Nós precisamos colocar na nossa rotina um manejo de estimular o consumo de água e garantir água de qualidade para que a nossa fêmea em gestação, especialmente a fêmea em gestação, faça a ingestão. Levantando as fêmeas várias vezes por dia, nós estimulamos o consumo de água e estimulamos a micção. Então, toda vez que a fêmea urina, é um processo mecânico de lavagem da uretra e diminuição das chances de uma contaminação ascendente, então ambiental, até a bexiga, promovendo as infecções urinárias. É muito fácil colocar na rotina das nossas granjas, nós só precisamos definir os horários e cumpri-los. Em geral, nós tratamos as matrizes 2 vezes por dia, então nós alimentamos essas fêmeas 2 vezes por dia. Nós já podemos considerar 2 momentos em que elas levantam e podem ingerir água, e nós precisamos colocar na rotina mais 2 ou 3 vezes ao longo do dia para que elas se levantem e tomem água. Como é que nós fazemos isso? É importante que se faça uma relação com um estímulo sonoro. Nós podemos usar um apito, uma barra de ferro batendo na gaiola, mas qualquer estímulo sonoro, sempre na mesma hora, que elas associem com o momento de se levantar e tomar água. Além do estímulo sonoro, que vai fazer com que a maioria das fêmeas levantem na granja, nós precisamos caminhar entre as matrizes e levantar exatamente as que não se levantaram voluntariamente. Então, porque essas são as fêmeas de risco para infecção urinária. Então, fêmeas com problema de casco ou que tenham alguma dor, algum desconforto, não vão se levantar voluntariamente para tomar água. Então, essas são as que nós devemos dar foco. Além desse trabalho de levantar voluntariamente, nós podemos trabalhar o uso de acidificantes nas rações, então visando
utilizando produtos que tenham metabolismo renal, que sejam excretados via renal e que realmente acidifiquem o pH dessa urina, dificultando mais a multiplicação bacteriana no ambiente da bexiga. E nós podemos utilizar também, nos casos necessários, tratamentos antimicrobianos com indicação adequada de um profissional para que isso seja feito. E um outro ponto importante para a reprodução são as descargas vulvares purulentas. Então, as descargas vulvares, elas podem acontecer no pós-parto ou pós-inseminação. Em geral, quando acontece no pós-parto, nós temos uma contaminação ascendente, normalmente pelas intervenções manuais no parto. Normalmente nós temos, então, os toques nas intervenções de partos distóxicos que levam contaminação até esse ambiente uterino. É obrigatório que se faça a medicação de todas as fêmeas que receberam toque. Então, todas as fêmeas que tiverem intervenção manual, nós precisamos medicá-las. E as descargas vulvares pós-inseminação também são um ponto de controle, porque elas podem nos indicar falhas no processo de higiene do trabalho de inseminação. É preciso diferenciar o momento da ocorrência dessa descarga vulvar purulenta, porque vai ter as medidas a serem tomadas dentro da granja são diferentes para o tratamento e para a solução desses problemas. Para fêmeas em lactação e fêmeas gestantes, nós também precisamos considerar período de carência dos medicamentos utilizados. Então, nós sempre temos um foco muito grande para a carência de medicamentos nos animais de terminação, mas precisamos ter foco também em período de carência em medicamentos utilizados para fêmeas em lactação ou em gestação, que serão descartadas. Esse é um ponto realmente muito importante dentro dos nossos sistemas de produção. E como considerações finais, então nós temos momentos estratégicos para a ação, o desempenho reprodutivo é multifatorial, nós vamos precisar encontrar dentro da granja quais são os momentos críticos dos problemas que eu estou enfrentando, e hoje nós temos plenas condições de buscar taxas de parição real acima de 90% e número de leitões nascidos acima de 14 nascidos totais. E uma reflexão importante é que em momentos de problema, nós temos que buscar a revisão dos manejos básicos de machos e fêmeas. Nós temos uma tendência a sempre buscar ou procurar as coisas mais complicadas, e de uma forma geral, os manejos básicos são sempre os que resultam no maior ganho, numa melhora mais rápida dos problemas que estão acontecendo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero revê-los numa próxima oportunidade.